No primeiro mês de 2015, o mundo acompanhou a notícia do ataque terrorista à revista francesa, com sede em Paris, chamada Charlie Hebdo. Na ocasião, mais de 10 pessoas morreram. Chefes de Estado e autoridades que representam órgãos internacionais manifestaram nota de repúdio contra o acontecimento, que para muitos foi considerado um atentado contra a imprensa. Como a comunidade internacional reage a ações como esta? Para debater conosco este assunto, aqui no Direito Sem Fronteiras, nós recebemos do estúdio o doutor em Relações Internacionais e Direito Internacional e especialista em terrorismo, Joanisval Gonçalves. E recebemos também o jornalista, doutor em Sociologia e professor da Universidade de Brasília, Luiz Martins da Silva. Mas antes, vamos assistir a um material produzido pela TV Justiça sobre o assunto. (11 de setembro de 2001). O mundo parou diante da televisão para assistir ao ataque às torres do World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Pentágono, em Washington, também era atingido por um avião sequestrado por terroristas. Foi o atentado com o maior número de mortos da história, cerca de 3.000 vítimas. O ataque foi assumido pelo grupo extremista Al-Qaeda, liderado na época por Osama Bin Laden. Desde então, os países abriram os olhos para o terrorismo. A Organização das Nações Unidas aprovou 2 resoluções e uma estratégia antiterrorista. A primeira delas, Resolução 1373, obriga os países a criminalizar a assistência para atividades terroristas, negar apoio financeiro e refúgio para terroristas e compartilhar informações sobre grupos que possam estar planejando ataques. Adotada em 2005, a Resolução 1624 apela aos estados para prevenir e proibir ações que estimulem a prática de atos terroristas, reforça a cooperação internacional e o controle das fronteiras e reforça o diálogo e a compreensão entre as civilizações. Já a estratégia é baseada no combate às condições para a propagação, prevenção e combate ao terrorismo, o reforço do papel da ONU a esse respeito e busca assegurar o respeito aos direitos humanos. No entanto, a atuação dos grupos terroristas continua a ameaçar diversos países até hoje. Civis, militares, algumas religiões e jornalistas tornaram-se alvos dessas organizações e acabam, por muitas vezes, sendo usados como moeda de troca. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco. Doutor Joanisval, o conceito de terrorismo ele começou a se popularizar após o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001. Mas cada país tem o seu próprio meio de ver, de punir e de esclarecer esses fatos, ou existe um conceito único? Não, de fato não há consenso no que diz respeito à definição de terrorismo. Esse é um dos grandes dilemas com relação ao tema internacionalmente. O que para alguns pode ser considerado terrorista, para outros pode ser chamado de combatente da liberdade, ou combatente da religião, ou coisa parecida. Então, nesse sentido, não há consenso. Diferentes países têm percepções distintas sobre o fenômeno e até sobre o conceito de terrorismo. E também sobre a punição, a forma de punir esses atos de terrorismo. Sem dúvida nenhuma. Professor Luiz Martins, e que tipo de impacto um atentado como esse causa na comunidade internacional e aqui no Brasil também? O terror procura comandar não só uma ação armada, mas ele quer visibilidade, e quer visibilidade internacional e ele quer, sobretudo, que ele seja visto no planeta todo. Então, eu diria que esse caso da França, ele é um caso, ao mesmo tempo, de imprensa, porque é midiático, mas ele não é só de imprensa. O objetivo não foi só a revista e não foi propriamente um ato urdido com um foco específico na questão da liberdade de imprensa, ou liberdade de expressão, tem várias conotações. Eu diria até que os responsáveis por esses atos terroristas, eles não estavam muito de olho da liberdade de expressão. Eles não fizeram algo assim, vamos atingir a liberdade de expressão. É claro que foi um atentado diretamente contra a liberdade de expressão. Contra a liberdade de expressão, e eu diria até de ignorância para com uma das facetas da imprensa, que é achar
que é a sátira, que é o humor, e isso existe desde o teatro grego, sabe? Isso, charge significa carga no sentido de forçar a barra. Por quê? Porque o humor, ele é uma forma de exagero, a caricatura ela é uma hipérbole. Então, agora, essa reação contra a revista, não foi só contra a revista, esses atos do plural aí, eles foram atos, eu diria até de guerra, são atos de terror no sentido de são atos contra o Estado francês, mas contra os Estados ocidentais no plural, são atos políticos. Então, antes de qualquer coisa, eles são atos armados, eles são assassinatos, mas se fosse uma questão de liberdade de expressão, a gente teria que discutir a questão do espaço midiático. Doutor Joanisval, e que tipo de tipificação existe aqui no Brasil e também no mundo para poder punir esses atos? Esse é um aspecto interessante. Quando a gente pensa em terrorismo, o terrorismo é um fenômeno tremendamente complexo e tem que ser analisado sob diferentes perspectivas. Como o professor colocou, uma das preocupações do terrorista ou daquele que comete atos de terror é chamar a atenção de um número significativo de pessoas. E um dos conceitos de terrorismo, ainda que não haja consenso em torno dos conceitos, é provocar ações violentas ou ameaça de ações contra alvos indiscriminados, com o objetivo de causar pânico, terror e influenciar um processo decisório. O foco da ação terrorista não é necessariamente aquela vítima que sofreu o ataque. Como o professor bem lembrou, a ação terrorista, ela afeta muito mais uma comunidade ou aquele grupo que está em volta, que a gente chama de vítima ou alvo indireto do terrorismo. Então, esse tipo de ação impacta todo um conjunto de uma sociedade. Qual é a resposta que se dá a isso? Isso varia nos diferentes países, nos diferentes regimes jurídicos. Muitos países pelo mundo tipificam o terrorismo. O terrorismo é crime em uma série de países. No Brasil isso não acontece. Até hoje nós não temos um crime, ninguém pode ser condenado pelo crime de terrorismo, porque o terrorismo não existe como crime, não existe tipificado no ordenamento jurídico brasileiro. Como é essa condenação, então? Vai se buscar outros atos relacionados. Homicídio, e aí a gente vai pensar nas agravantes, crimes contra a administração pública, dependendo da ação, crimes contra o conjunto da sociedade também, vai se buscar outro tipo de criminalização, mas não terrorismo especificamente. E aí a gente chama atenção para uma outra questão, que são as mudanças nas condutas terroristas nos últimos anos. A gente pode falar, por exemplo, a origem do terrorismo, o professor lembrou bem, é muito antiga. Já na Judeia, nós já tínhamos os sicários, que eram movimentos voltados à independência, à libertação do povo judeu sob domínio romano. E tínhamos ações terroristas ali. A gente tem os assassinos na Idade Média, que eram um grupo de criminosos ou de terroristas que atuavam sob efeito do haxixe, daí o nome assassino, e promoviam ações dentro do mundo islâmico, sobretudo contra autoridades islâmicas, algo do tipo, além de ações, de agressões, efetivamente ameaças como colocar uma adaga na cama do califa, dizendo eu passei por aqui, eu estive aqui. Então é um fenômeno muito antigo. Atualmente nós passamos por algumas fases, desde o final do século XIX, e esse terrorismo que nós temos hoje é muito diferente do terrorismo de 20 anos passados, de 30 anos passados, de 100 anos passados. É uma nova cara desse fenômeno. Agora, professor, vocês estão falando aqui que o terrorismo vem mudando ao longo dos tempos. A mídia agora se torna, então, um alvo? A liberdade de imprensa se torna uma vítima? Ela se torna É paradoxal, porque ao mesmo tempo que a imprensa, que é um espaço público e que é uma esfera pública, ao mesmo tempo que ela é vitimada, ela é usada. O terrorismo, quer dizer, ele se vale do espaço midiático, porque imagina um terrorismo oculto. Agora, doutor Joanisval, num caso como esse de Paris, fica claro que eles não queriam apenas se fazer ouvir e ter um direito de resposta, vamos dizer assim. Eles queriam realmente um ato de terrorismo.
Aí a gente tem uma característica dessa onda de terror que nós temos visto, sobretudo a partir da década de 90. Até os anos 90, as ações terroristas elas tinham por objetivo, sobretudo, chamar a atenção para uma causa. Hoje, e veja, eu estou falando só de um aspecto, porque não existe o terrorista ou um terrorista que... ações são muito variadas. Mas até a década de 90, o que a gente tinha, até durante a Guerra Fria, eram objetivos muito específicos. Chamar atenção para um movimento de libertação, como atuava a OLP, sobretudo nos anos 70, com sequestros de aeronaves, com ações que chamassem, que provocassem uma manifestação, uma atuação da mídia. Veja, por exemplo, os atentados de Munique de 72, que acabaram de uma forma tremendamente trágica, mas o objetivo daqueles terroristas não era executar os reféns daquela maneira, muito menos morrer. Não, o terrorista suicida, ele é um fenômeno que é recuperado agora a partir dos anos 90. E é muito típico dessa atuação dentro de um choque de perspectivas radicais muçulmanas contra aqueles que eles consideram seus oponentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje o objetivo é, acima de tudo, entrar em conflito contra aquilo que eu não reconheço como meu, ou seja, contra valores ocidentais. Aí entra a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Cito um caso que tem sido pouco tratado na mídia. Nós tivemos, no mesmo dia em que aconteceu que aconteceram os atentados de Paris contra o jornal, contra o Charlie, 37 policiais foram mortos no Iêmen, numa ação terrorista. Um pouco antes, nos últimos dias, um grupo terrorista na Nigéria, o Boko Haram, deve ter morto, deve ter assassinado algo em torno de 2.000 pessoas. E o que quer dizer Boko Haram no idioma local? Está relacionado a educação ocidental é um pecado, a educação ocidental é ruim. Ali a gente tem um movimento efetivamente contra valores ocidentais, contra algo que é contrário à perspectiva deles. Então é uma ação mais direcionada, sobretudo agora tendo o Ocidente ou valores ocidentais ou valores até contrários aos deles como alvo, inclusive dentro do próprio Islã. Nós vamos continuar essa discussão no próximo bloco, mas vamos a um intervalo rápido e voltamos para continuarmos o nosso bate-papo sobre terrorismo e liberdade de imprensa. Os estudantes de graduação, mestrado e doutorado podem participar do primeiro concurso anual de ensaios de direito internacional e comparado de desastres. Os interessados devem submeter artigo de 5.000 a 10.000 palavras até o dia 30 de janeiro sobre um assunto de direito de desastres naturais numa perspectiva de direito internacional ou direito comparado. Informações no site www.spdi.org.pt. O Direito Sem Fronteiras está de volta, mas antes de recomeçarmos o nosso bate-papo, eu convido você a acompanhar mais uma reportagem sobre o tema terrorismo e liberdade de imprensa. O ataque ocorrido na França levantou no mundo a discussão sobre a questão da liberdade de imprensa e de expressão. Os jornalistas da revista eram conhecidos por publicações críticas e irônicas. O ataque ao periódico semanal, o semanário Charlie Hebdo, ele afeta e muito não só a liberdade de imprensa, mas a liberdade de pensamento como um todo, a liberdade das pessoas poderem divulgar a sua opinião, mesmo que ela seja sarcástica, mesmo que ela seja picante até mesmo. Há um atentado à arte. E é significativo também o fato de ter sido isso no local de trabalho e expressamente contra a atividade jornalística, Não se pode tolerar esse tipo de ação. Professor Luiz Martins, eu queria começar esse bloco com o senhor me explicando por que um ataque chama muito mais atenção do que o outro. O poder de visibilidade. Então, já houve estudos, comparações no passado, e essas comparações eu diria que até são odiosas, mas já houve, elas já foram feitas, de que
se um cidadão norte-americano ou europeu, se um suíço é vítima de um atentado em algum lugar, ele é mais notícia do que... O doutor aqui acabou de se referir a um fato paralelo, né, que aconteceu no mesmo dia. Boko Haram matou 2.000 pessoas no interior da Nigéria e não teve a mesma visibilidade. Tá? Hoje, supostamente, nós estamos vivendo um paradigma da intersubjetividade, onde todos os sujeitos podem e devem ter voz. O próprio artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem o direito de informar e ser informado. E hoje, com as redes sociais, eu diria que o direito de informar continua sendo inflacionado pela grande mídia, pelos grandes trustes internacionais da comunicação, mas o direito de informar hoje é muito maior. Então, o direito de expressar o seu ponto de vista, o direito de expressar a sua fé, eu diria assim, ele foi ampliado, mas ainda grupos que têm formas agônicas de querer não só expressar, mas de impor, e de uma forma muito primitiva, e que eu diria que é muito anacrônico com essa intersubjetividade que hoje se quer que seja praticada com respeito mútuo por todos. Então, ao mesmo tempo que nós temos a França como um país de grande valorização, que valoriza imensamente o multiculturalismo, você vê o multiculturalismo sendo objeto de um atentado de quem não quer um multiculturalismo, ele quer impor a sua subjetividade, a sua cultura, a sua fé a todo custo. Doutor Jonisval, e como evitar que esse tipo de ato acabe provocando uma onda anti-islâmica? Esse é um outro grande problema, porque o que a gente mais tem visto são agressões ao Islã e completamente infundadas. É sempre bom lembrar que são 1,3 bi de muçulmanos, de seres humanos muçulmanos no mundo. 85% das pessoas que morrem hoje vítimas de atentados terroristas são muçulmanos. E é interessante, quer dizer, triste, mas a gente pode observar, por exemplo, os muçulmanos que faleceram, o próprio policial que foi morto. Esses muçulmanos têm sido vítimas também dessas agressões. O grande problema é a intolerância. Isso se constrói a partir de mitos e ilusões, porque não é o Islã que está agredindo o Charlie Hebdo, não são os muçulmanos que estão agredindo o Charlie Hebdo. É um grupo de radicais extremistas que são repudiados, inclusive, dentro do próprio Islã. E que querem, inclusive, aparecer para serem identificados. Olha, nós existimos e... Geralmente, quando há um ato, aparece logo quem assume a responsabilidade. Exatamente. E aí a gente vê as grandes organizações, a própria Liga Árabe foi uma das primeiras a rechaçar o atentado, uma série de organizações islâmicas pelo mundo rechaçaram o atentado. É interessante que houve manifestações dos diferentes pontos do planeta em solidariedade àquelas vítimas do atentado. Um outro caso muito rico foi a do funcionário muçulmano da Delicatessen Kosher, que foi atacada no dia seguinte. Esse funcionário protegendo ou salvando a vida... Conseguiu salvar vários reféns. Vários reféns judeus, diga-se de passagem. E a grande cena do domingo, eu acho que o mais marcante naquela marcha dos líderes, logo no domingo seguinte aos atentados, foi exatamente se ter, de um lado, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, né, e do outro, o primeiro-ministro de Israel, andando juntos contra o terror, contra o terrorismo e não contra um movimento religioso, contra uma religião, contra um grupo específico, mas em si contra o terrorismo, que deve ser repudiado pelo conjunto da humanidade. Agora, professor, eles fizeram um atentado tentando calar uma revista que prezava pelas charges, pelas sátiras. E, em compensação, o mundo inteiro fez charges buscando a paz e condenando o ato terrorismo. Como é que isso pode ser analisado? Não, são vários tiros que saíram pela culatra, mas o melhor é que se não houvesse tiros, né? Exato. Então, eu acho que existe, pouco se fala, mas há necessidade de uma educação para a liberdade, de uma educação para a democracia, de uma educação para
à imprensa. Tem faltado no mundo um diálogo intercultural, um diálogo interreligioso e também um diálogo no sentido de que o outro deve ser reconhecido e deve ser respeitado. Isso é uma questão também de educação. Com as facilidades que se tem hoje de se disseminar condutas quantos apelos religiosos são feitos em nome de amor, de fraternidade, de convivência, de respeito mútuo. Então, acho que a gente tem que ver também que nós precisamos aprender e difundir essas práticas consensuais de solução de conflitos. Dr. Joanisval, o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais pela liberdade de imprensa. Agora, existem países que não agem assim, que não prezam essa liberdade? A maneira como a imprensa é tratada, a maneira como a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são tratadas pelos diferentes países, bom, isso é tão variado quanto os quase 200 países pelo mundo. Então, nós temos regimes tremendamente autoritários. Eu cito Cuba, a própria Coreia do Norte, onde a liberdade de imprensa é muito cerceada. E nós temos outros onde ela é plena e ela é uma questão essencial àquela sociedade. Isso está muito relacionado à natureza de cada país, de cada sociedade, de cada povo que compõe esses estados. E aí eu chamo a atenção para outra coisa. É fundamental que se ouça cada vez mais, você me perguntou um pouco antes, como combater isso, como se lidar com o terrorista ou com o terrorismo. É importante que se ouça os agentes de segurança e inteligência do Estado, porque para o combate efetivo ao terrorismo, a curto prazo ou para ações mais imediatas, nós temos que confiar nas autoridades públicas, nós temos que confiar nos agentes treinados para isso do Estado, sejam policiais, sejam militares, sejam profissionais de inteligência. Bom, para encerrar esse programa aqui, eu gostaria de saber de vocês qual a importância da liberdade de imprensa, da liberdade de manifestação para uma democracia. Professor Luiz Martins. Eu diria assim, que o terrorismo sempre busca reféns. E a liberdade de expressão jamais será refém absoluta. E a lição que os próprios terroristas podem tirar desses atos que praticaram na França é de que a liberdade é um bem tão grande que jamais será refém de qualquer coisa. E para o senhor, doutor Joanisval? Um dos grandes valores ocidentais e dentro das democracias é exatamente a liberdade. E eu sempre gosto de citar, quando se fala em liberdade de imprensa, que o Brasil tem uma posição muito particular nesse sentido, que foi estruturada em meados do século XIX. Na época que nós tivemos o Império do Brasil, este era um valor primordial já no Império do Brasil. A valorização, o direito de liberdade de imprensa, a livre expressão do pensamento. E aí, quando vi um acontecimento como esse das charges, eu me lembrei exatamente de alguns episódios no final do Segundo Reinado no Império, onde faziam charges o tempo todo com o imperador, onde muitas vezes eram muito ferrenhos os chargistas, tripudiando o imperador, e quando vieram procurar Dom Pedro II e pedir, bom, nós temos que fazer alguma coisa contra essa imprensa que está atacando o imperador, que está atacando o governo, está atacando as instituições, a posição do nosso imperador, que na minha opinião foi o maior estadista que esse país já teve, Dom Pedro II disse, deixe, eu prefiro que a imprensa fale a ter a imprensa calada. E, nesse sentido, a liberdade de expressão é muito característica dessa nossa democracia. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Essa é uma lição que deve ficar, né? Sem dúvida. E o Brasil, vamos louvar não só essa cultura de liberdade, mas de liberdade religiosa também. Louvado seja um país, para usar uma expressão, digamos assim, uma expressão religiosa. Louvado seja o país em que nós podemos aqui ter tolerância com todo tipo de religião. E podemos estar aqui discutindo isso, né? E ser um exemplo para o mundo. Exato. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco no estúdio. E o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu conversei hoje com o doutor em Relações Internacionais e Direito Internacional e especialista em terrorismo, Joanisval Gonçalves, e com o jornalista, doutor em Sociologia e professor da UNB, Luiz Martins da Silva, sobre o tema terrorismo e liberdade de imprensa. E você pode participar do nosso programa. Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br.
Para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau!